Sistema Price, meus caros. No Enem, esse assunto é bem frequente e é importante saber que ele se relaciona com o PG. Nós temos aqui um gráfico que representa as prestações P que você vai pagar num sistema em que a ideia de Price é de fato prestação fixa. E aí eu tenho um juros que vai ser referente na primeira prestação à sua dívida, né? E o que você vai pagar de fato chama-se amortização, que é esse termo azinho aqui. Amortização é o quanto você paga realmente da sua dívida de verdade. Veja que você só vai realmente pagando a sua dívida ao longo dos meses, né? Por conta dos juros, que é muito alto, você paga pouco. Ao longo dos meses, essa cobrança de juros vai diminuindo até que a sua amortização é a máxima possível. Mas veja que sempre a sua prestação tem um pouco de juros. Quando você trazer a prestação para o presente, você elimina esses juros. Vamos supor que você tenha um valor principal que você está comprando, né? Esse seria realmente o valor da coisa que você deseja, né? Vamos supor que seja lá seus 100 mil reais, que seja, né? Mais ou menos um valor de um carro bom. Esse valor principal, chamaria aqui de VP, ele não tem juros. É o valor que você deveria pagar de fato na compra da coisa. Agora, como fazer o cálculo dessa previsão das prestações? A prestação fixa, né? Prestação fixa. Desculpa aí, gente, é ruim falar e escrever ao mesmo tempo, viu? Prestação fixa, né? Quando você faz essa análise da prestação, você teria que tirar esses juros, correto? Para isso, existe esse conceito de trazer a prestação para o presente. Então, vamos lá. O valor principal, ele será, portanto, o somatório de todas essas prestações, tirando ela os juros, que pela regrinhas de juros compostos, né, temos aquela fórmula de que um certo montante final, que no caso aqui seria a prestação, se refere a um valor inicial, um certo capital, 1 mais i elevado ao tempo. Se você deseja tirar os juros da coisa, basta isolar o Czinho, que seria o capital sem juros. E aí fica o montante, que é a prestação, dividido por 1 mais i elevado ao tempo, referente àquele montante. Então, por exemplo, se eu tenho essa prestação P, e eu quero que ela volte ao valor original, sem juros, eu divido por 1 mais i elevado a 1. Se eu pego a segunda prestação e eu quero eliminar os juros, eu divido por 1 mais i elevado a 2. Afinal, eu vou voltar 2 meses até o ponto zero. E assim você vai. A terceira prestação, 1 mais i elevado a terceira, até que você chega à última prestação, a enésima prestação, 1 mais i elevado a n. No caso aqui, vamos considerar que este tempo está em meses, né? E os juros também, juros ao mês. Veja que nessa descrição desse somatório aparece uma sequência de termos que segue uma PG, onde a sua razão é justamente 1 sobre 1 mais i. É uma razão, ou seja, uma multiplicação que faz com que isso fique dividido de novo por 1 mais i, sendo que o primeiro termo desta PG é justamente P1 sobre 1 mais i. Com essas indicações, meus caros, a gente já pode efetuar a soma dos N termos de uma PG. E essa é a interdisciplinariedade de Enem com o sistema Price. Quando você faz o somatório de todos esses termos usando a fórmula da PG, A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q, você acaba gerando realmente essa situação financeira, onde a soma é o valor principal, ou seja, o valor à vista. A1 seria esse termo aqui,
que eu vou escrevê-lo como P1, porque aqui no caso, né, quem é esta brincadeira toda, né, é a prestação fixa, ela que me interessa. Eu designei aqui como 1, 2, 3 e 4, mas nós sabemos que ela é todo mês igualzinha, né, como no gráfico aqui descreve. Então eu não preciso escrever P1 em si, mas apenas P. P dividido por 1 mais I, é o termo da PA, aí entra 1 menos a razão, 1 sobre 1 mais I elevado a N, ok? E tudo isso ainda dividido por 1 menos 1 sobre 1 mais I. Toda essa formuleta gigantesca aqui, ela permite calcular o mais importante, que é o valor da prestação, ok? Então, vamos tentar melhorar um pouco o aspecto visual dessa formuleta. Então, nós fizemos ali uma demonstração rápida, ok? Vamos aqui trabalhar com os termos, então. A prestação 1 mais I, que multiplica 1 menos 1 sobre 1 mais I elevado a N, 1 menos 1 sobre 1 mais I. Essa seria a ideia. Bom, o primeiro passo aqui é fazer um mínimo múltiplo comum. E aí, qual que é o mínimo múltiplo comum que eu estou pensando, gente? Imagine que você tem A elevado a N. Para fazer esse MMC, você multiplica por 1 e subtrai com o de trás, ficando AN menos 1 e divide pelo termo que começou. Então, essa seria a execução aqui que eu vou fazer. Então, VP será igual a prestação 1 mais I multiplicado por quem? 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N. E é o mesmo procedimento agora nesse de baixo. Pega esse termo, multiplica por 1, dá 1 mais I menos 1, e tudo isso dividido por 1 mais I. Veja que aqui já aparecem alguns cancelamentos, não? Vários, na verdade. Eu já posso eliminar esses dois aqui. E 1 mais I em parênteses, eu posso ter liberdade de cancelar esse menos 1 com este 1, sobrando apenas o I. Então vamos reescrever. O valor principal é igual à prestação que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N, e veja que sobrou esse Izinho aqui, né, que divide toda a expressão. Então a gente poderia colocá-lo aqui, vezes I. Com isso, a gente pode isolar já a prestação, né? A prestação vai ser igual ao valor presente, vezes I, vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Sendo esta a fórmula que caracteriza a prestação dado um valor presente. Existe uma questão do Enem de 2017 que retrata justamente essa situação, onde ela coloca uma taxa de juros de 1,3% ao mês, em que o valor principal, VP, vale R$5.000 e que é solicitado que calculemos o N, né, ideal para que a prestação dê R$400. Eu vou colocar aqui já o valor da resposta, que é N igual a 16, e descrever mais ou menos o quanto vai cair, ou como que você colocaria na fórmula. Você chegaria a 5.000 vezes 0,013, que aqui você tem a casa decimal, né, de porcentagem, 1,013 elevado a 16, dividido por 1,013 elevado a 16 menos 1. Nota-se que esses cálculos não são fáceis, né, de se resolver. Muito provavelmente o Enem aqui teria que lhe fornecer esses dados, né, de 1,013 elevado a 16, até porque isso aqui é impossível de ser feito à mão, ok? Eu vou aqui proceder com o cálculo na calculadora para a gente poder trabalhar melhor com esses dados. Então, isso elevado a 16 dá 1,229. Vamos supor que é vir 1,23, certo? Esse termo aqui. Então, você teria prestação igual a 5.000
vezes 0,013 vezes 1,23 dividido por 1,23 menos 1. Né? E aqui nós cairíamos, então, nessa suposta prestação que caiu na bendita prova do Enem. Você teria 5.000 vezes 0,013 vezes 1,23 e dividiria isso por 0,23. O que está dando aqui R$ 347,61 aproximadamente. E, no caso, a condição era que fosse abaixo de R$ 400. Está bem satisfatório aqui, não? A prestação. Com isso eu espero ter mostrado para vocês qual é a relação da tabela Price com PG, certo? São dois assuntos que aparecem no Enem vez ou outra. E aí a mensagem é: cuidado com essas ideias de trazer a prestação para o presente. Você tem que pegar esse valor e dividir por 1 mais i elevado ao tempo que você vai voltar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, deixa seu like, inscreve no canal e ative as notificações para acompanhar mais vídeos. Um abraço, pessoal. Valeu!